Jesus, amém? Tá bom. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, estar com vocês aí em casa. Que a graça e paz esteja com todos vocês aí e a nós todos aqui também, que é um prazer para mim estar aqui na frente, contando um pouco da minha vida para vocês e para que sirva também de testemunho para outras pessoas, outros jovens que estão começando na vida, que acham que está liberto das coisas, né, que pode sair, fazer o que quer. Então, o meu testemunho de hoje, eu quero dizer para vocês que eu passei por isso e hoje eu descobri que eu estava super enganado. Eu me chamava, meu nome é João, eles me chamavam aqui de Dão, né? Mas pela glória de Deus, hoje eu sou só o João. Aquele Dão, ele morreu já, morreu há muito tempo. Glória a Deus. Quando eu aceitei a Jesus. Eu tenho 52 anos e o que Deus tem feito na minha vida, eu vou dizer para vocês, irmãos, é magnífico. Porque eu sei que esse ano é um ano assim que estão tendo essa Covid e vários outros problemas de desemprego, de saúde. Mas eu vou dizer para vocês, irmão, para mim, está sendo um dos melhores anos da minha vida. Mesmo com tantos problemas, mas até hoje Jesus não deixou nenhum de nós, nem a mim, nem a você que está em casa nos assistindo esta noite, passar por nenhum problema, nem no alimento, nem na saúde, nada. Às vezes a gente tem problemas, a gente quer que Jesus resolva na hora. Mas não é assim, tudo tem o tempo de Deus. E hoje é o tempo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E lembrando que nós não estamos isentos dos problemas, né? A gente sabe que quando nós estamos com Cristo, os problemas se tornam pequenos pelo tamanho do nosso Deus. Jesus resolve, né? Amém? Ô João, sabemos que hoje você caminha com Jesus, está um tempo aí caminhando com Cristo, né? E nós queríamos saber como que foi a sua infância, né, o seu crescimento, se você nasceu no berço evangélico, né, se algum familiar seu já era cristão e pregou o evangelho para você quando você era criança. Fica à vontade aí, eu quero te dar total liberdade para você expor aí diante nossa e diante dos irmãos que estão nos acompanhando, para que nós venhamos ser abençoados aí pelo seu testemunho, amém? Amém, glória a Deus. Então, a minha vida ela é como de outras pessoas normais, né? Eu não nasci num lar cristão, mas eu creio que muitos nasceram num lar cristão e hoje nem têm a oportunidade de seguir a Cristo, porque na verdade as pessoas desistem de Cristo por qualquer pequeno probleminha e esquecem que Jesus resolve qualquer problema nas nossas vidas, né? E eu fui uma pessoa que eu já comecei cedo na vida, assim que eu digo para vocês na vida. Comecei a usar drogas novo. Eu achei que eu me sentia o cara. Quando eu pegava um cigarro na minha mão, eu achava que eu era o melhor do mundo, que eu ia ganhar as meninas, né? E não era nada disso, na verdade. A gente só descobre isso depois que apanhou bastante na vida, né? E comecei a andar com esses vícios meus aí que nunca me levaram a lugar nenhum. Glória a Deus por isso que não me levou à morte. Porque muitos não passaram, não chegaram onde eu estou hoje. Aqui eu tenho 52 anos, vou fazer 53 anos agora, dia 2 de finados de novembro. E muitos dos meus amigos que estão aí fora, os que não foram para outros lugares que a gente não sabe para onde que vai, né? Que a gente que está com Cristo, a gente sabe que vamos para a glória, mas aqueles que faleceram sem Jesus, a gente nem sabe para onde estão nesse momento. Então, no meu caso assim, eu ficava pensando que a minha vida era um mar de rosas, que eu era liberto, porque eu poderia fazer tudo que eu queria na minha vida, né? Até que um dia veio vários problemas de saúde minha, através das minhas bebidas, porque eu era um homem que eu não tenho vergonha de dizer não. Isso aí serve de lição para mim e serve para você que está hoje na sua casa aí me ouvindo, principalmente você ainda que não é convertido a Cristo, que se eu tivesse, pelo menos alguém tivesse me avisado antes, e eu tivesse a coragem de vir num templo sagrado, que a igreja somos nós, né, na verdade. A gente se tornamos igreja a partir do momento que você aceitou a Cristo, você se torna a igreja de Jesus. Porque antes você ainda não é uma igreja, você é um corpo, você é um corpo normal, né? Mas quando você aceita Jesus, você se torna a igreja de Jesus. Mas Jesus é um barraco, né? No momento, quando você ainda não aceitou Jesus, você falou. Então no meu caso eu ficava assim, eu achava que eu era liberto, que eu era livre, porque eu falava, eu vou a tal lugar, eu vou.
e pronto, eu estou liberto. Mas eu não era liberto, na verdade. Eu era escravo do diabo, dos vícios, das drogas, tudo que era de ruim eu tinha de problemas de vício. E eu achava que eu era liberto nisso, mas na verdade, gente, eu estava aí aprisionado nessa vida do mundo. Muitos que estão aí me assistindo nesta noite me conhecem na minha infância, sabe como é que eu passei, como vocês também passaram. Então eu creio assim, hoje vocês estão me vendo aqui nessa casa aqui, e eu queria que vocês vissem como eu estou hoje, que sirva de exemplo para aqueles que não ainda aceitaram a Cristo, que muda a sua vida enquanto é tempo, enquanto há fôlego nas nossas vidas. Porque pela glória de Deus, se Deus não tivesse me dado esse tempo todo, se eu tivesse ido, para onde eu teria ido, gente? E eu não pensava nisso na época, Fábio. Para mim tudo era diversão. Eu passava a noite nas ruas, em baladas, naquela época era discoteca, essas coisas todas assim, né? Então, de nada me levou nisso, a não ser a perdição, e quase perdi a minha vida. Eu me lembro que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quase que eu fui ceifado mesmo pelos esses problemas meus de saúde, e eu bebia demais. Eu acordava bebendo e dormia bebendo. Gente, é horrível, é horrível. Então eu comecei somente com cigarrinho na mão. Desse cigarrinho eu fui aumentando, fui fazendo coisas maiores, porque a gente nunca fica numa coisa só, você nunca para num cigarro, porque sempre tem um amigo seu que fala, vamos experimentar aquilo ali. Aí você fala, no começo você fala, até nega, você não quer fazer isso. Você fala, não, isso aí não é certo, porque você tem uma vontade de melhorar, mas você fala, não, eu vou também, e vai. Aí daqui a pouco você já começa a beber novamente, você já vai na maconha, que é um vício que no começo você vai se sentir no auge, você vai se achar uma pessoa assim que você acha que você tem coragem para tudo, que você possa fazer uma coisa, você pode dançar, você pensa que você tem toda a capacidade do mundo, mas não tem, você está começando na sua prisão. E é assim que está acontecendo com muitos jovens hoje, às vezes até você que está me assistindo está passando por isso. Mas eu falo para vocês, se tivesse alguém que tivesse me avisado antes, naquela época, para mim não entrar nessa vida que eu participei, foi uma vida horrível, uma vida de escravidão, que eu achava na minha vida que eu era assim, eu tinha liberdade para tudo, mas eu não era, eu era aprisionado de tudo. Hoje, irmão, hoje eu sou livre, porque hoje eu posso fazer tudo o que eu quero, porque Jesus me deu a liberdade de fazer. Porque antes não, eu era escravo das coisas, dos vícios, de todas as coisas que não agradavam ao Senhor. Hoje eu vou dizer para você, hoje eu sou livre. Eu sou livre para adorar o Senhor. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quero na presença do Senhor. Essa é a liberdade que Deus nos deu, que ainda há tempo, porque todas essas coisas que aconteceram comigo, aconteceu novo. Não aconteceu de agora, depois de velho. Porque se eu tivesse entrado assim, se eu tivesse um lar cristão, pelo menos, eu acho que eu teria até tido mudado, mas os caminhos do Senhor, Ele escreve a gente que só anda neles, né? E eu dou glória a Deus por isso, porque através da oração da minha mãe, de muitas outras pessoas aqui desta igreja mesmo, que oraram muito por mim, porque eu não tinha forças nem para orar, minha força era só para beber, para me ser alguém, para me viver, para me andar, para me ir para essas baladas aí, que a maioria delas, muitos amigos meus morreram ali, que, gente, é horrível, viu? E hoje o mundo está pior do que o da minha época, muito mais pior. Hoje você jovem que está saindo à noite, que a sua mãe está preocupada, orando para você, que talvez está dentro de um templo orando por você, você está aí nas ruas, e você mal sabe o que pode te acontecer. Às vezes você não volta, sua mãe está ali chorando por você. E quando você entra nas drogas que ninguém da sua família sabe, ainda vamos lá, mas quando elas começam a saber, o sofrimento da sua mãe, você nem imagina como que é. Porque eu sei quantas vezes minha mãe chorava escondido de mim, quantas vezes eu pegava ela orando por mim, e essas orações não foram em vão. Essas orações hoje, eu estou aqui, pela glória de Deus, porque a partir de quando eu me converti, para falar para vocês, parece que eu nunca tive essas coisas que eu fiz na minha vida antes, porque Jesus me libertou, me deu a vitória. Essa vitória que eu tenho é a minha liberdade que eu tenho hoje, não é aquela prisão de antigamente. Porque eu falar para você, Fábio, quando eu fui para a praia pela última vez, eu fui com a minha irmã mais nova, Janice, e ela bem sabe que nós montamos
nós fomos pra praia, eu bebi bastante mesmo, assim. E nem aguentava beber mais, não comia. Passei numa dificuldade assim no meu corpo, que eu achava que eu não ia passar mais, não ia durar mais 1 ou 2 anos. E é verdade, irmãos. Eu peguei, quando nós voltamos para casa aqui, quando nós chegamos aqui, eu cheguei, entreguei a minha irmã na casa dela e vim embora. Quando o meu carro quebrou, na verdade, nós fomos com ele quebrado e voltamos, mas a minha irmã tem uma oração tão poderosa, que só ela dentro do carro, ela foi orando, o carro quebrado, nós voltamos com o carro quebrado, e quando chegou em casa, na volta que o carro acabou de quebrar. Glória a Deus. Aí nós pegamos, e eu tinha um inquilino meu, que ele tinha uma motinha. Olha, cara, é tudo coisa de Deus mesmo. Ele sabia que o que ia acontecer tudo comigo. Eu peguei essa motinha e ela não pegava. E eu já queria sair bebendo já cedo, porque chegamos de madrugada, já queria beber. Aí não consegui, aí chamei a minha irmã, que ela estava com um carro, né? Aí ela me pegou e falou, vamos comprar a peça desse carro. Aí quando chegamos na rua Guaporé, eu lembro até hoje, você nem imagina que coisa horrível. Para mim, eu não ia passar daquele momento ali. Eu peguei e falei para minha irmã, ó, para o carro que eu não aguento mais não. Eu acho que chegou a minha hora, vai ser aqui, gente. Foi horrível, foi horrível. Aí eu falei, para o carro, eu desci do carro. E comecei a vomitar, só que a gente vomita assim, sabe, é sangue na verdade. Parece que está vomitando o seu corpo de dentro para fora. Quem bebe sabe o que eu estou dizendo, que é grave. Quando você chegar nesse ponto, meu irmão, se você não se converter a sua vida enquanto há tempo, vai acontecer isso. E o que aconteceu? Eu falei para minha irmã, chama um Ciate para mim, e eu na calçada, ela dentro do carro. E lá na rua Guaporé não pode parar. Aí eu peguei e falei para ela assim, chama um Ciate que eu não vou aguentar. Aí Genice falou para mim assim, aguenta sim, Dão, aguenta sim, nós estamos chegando, tá pertinho do UPA. E eu fui para comprar a peça, irmão, não fui para ir para o UPA não. Só que o meu corpo já não aguentou ali. Eu achei que ali era o meu... Para mim eu tinha acabado, era ali. Eu já estava até já me despedindo já da terra, olhando para as coisas, com aquela agonia no coração, porque é horrível. É horrível você achar que você está morrendo. É horrível, quem passou por isso sabe. Aí ela falou assim, aguenta mais um pouco. Aí eu peguei e fomos pro UPA. Chegou lá, eu já cheguei ruim mesmo. O médico já viu que eu já estava, meu corpo estava praticamente parando de tanta coisa que estava dentro. Estava explodindo meu fígado, tudo, de tanta bebida. Meu Jesus. Eu acordava, bebia. Meu café era bebida. Eu ia trabalhar, eu bebia antes. Depois, 10 horas eu bebia de novo. Quando era meio-dia, eu bebia de novo. Quando era 3 horas na hora do outro café, eu bebia de novo. Quando eu chegava em casa, aí você já sabe como é que é, né? Era só cachaça. Era até acabar o dinheiro quando não chegava, porque nos bares eles gostam de vender fiado, que é pra gente, né? Daí eu cheguei lá, os médicos fizeram todos os exames de mim e falou, fiquei lá de manhã até de tarde. Aí o médico, eu achei que o médico ia me dispensar naquele dia, né? Falou assim, porque todas as vezes a gente melhora, né? Naquele dia eu sabia que eu não ia estar melhorando. Aí o que o médico pegou e falou assim pra mim, seu João, o senhor não vai poder ir embora não. Eu falei, mas como não? Eu já tô bom, só que eu não tava bom. Eu tava baqueando, mas eu queria ir bom porque eu achava que em casa eu ia melhorar, tomando algumas coisas, porque tudo, até minha saliva que eu jogava pra dentro, ela voltava. Era horrível, eu passava... Você achou que ia melhorar tomando remédio com cachaça? Era. Eu passava noites inteiras, assim, sentindo uns calafrios horríveis na minha casa, antes de eu ir pra lá. Sentia coisas assim, puxando o meu pé. Sonhava com cachorros todas as noites. Cachorro me mordendo todas as noites. Tinha uns calafrios, assim, estranho mesmo, assim, sabe? Você sentia que sua alma saía do seu corpo. Era horrível. Aí o médico pegou e falou assim, vamos ter que transferir você para um hospital mesmo, porque você não tá bom não. Eles acharam que eu tinha pancreatite, sabe? Eu falei, pronto, agora que eu vi na televisão essa... Na verdade é um problema muito sério mesmo, mas pela glória do Senhor, Ele sabia os planos que tinha para mim. Aí eu fui no hospital, me internaram lá. Aí fizeram todos os exames de mim lá, na verdade, né? E o médico no dia que eu cheguei lá, o médico falou para mim, você tem uma escolha na sua vida só. Ou você para com a bebida e pensa em alguma coisa que você ama nessa vida e fica nela, ou você vai morrer. E ele falou, eu não estou brincando com você vai morrer mesmo. E eu sabia por dentro que eu ia morrer mesmo, porque da minha situação que eu estava, era gravíssima. Aí eu falei, não, então eu vou parar mesmo. Aí peguei e fiquei internado lá uma semana, horrível. Fiz todos os tipos de
tudo que precisou fazer lá, mas pela glória de Deus não deu nada no meu pâncreas, eu estava bom, só deu uma alteração no meu fígado, porque do jeito que eu bebia, se o fígado tivesse bom, seria muita bênção demais na vida, né? Aí foi quando eu peguei e vim embora, a primeira coisa que eu fiz foi vir para a igreja, vim daquele jeito fraco, Aleluia, Jesus. Bem magrinho, bem raquítico mesmo, porque ainda eu sempre fui magro, mas eu estava o dobro de magro mesmo, não conseguia malemar andar. Aí foi quando eu vim para o templo do Senhor. Eu tenho até um versículo aqui que eu guardei ele para ler, se os irmãos acompanharem. Glória a Deus. Que ele se encontra em Gálatas, o 19 e o 20. Está escrito assim a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo Jesus. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e entregou por mim a sua vida. Então nada melhor do que quando eu vim para cá, eu queria todos vocês que estão me assistindo, principalmente aqueles que estão achando que está liberto, que pode fazer todas as coisas da vida, vocês estão muito enganados. Vocês estão enganados porque vocês estão aprisionados pelas coisas do mundo. Vocês não estão livres. Se você está achando que você está livre para sair, para fazer todas as coisas, você se engana. Eu também achava isso na minha vida. E eu passei por tantas dificuldades que hoje, se você estiver escutando eu aí na sua casa, você pode evitar tudo isso na sua vida. Os pais mesmo que estiveram ouvindo seus filhos, chame ele, fale para eles ver o que é passar uma vida ruim, porque os pais podem tirar isso dos seus filhos, pode ajudar através da obediência. Os pais têm que ter a obediência com Jesus, porque se não tiver a obediência, as bênçãos não vêm, gente. As bênçãos que tem nos nossos lares é acompanhado da obediência. Se você não tiver obediência na palavra de Deus, com Deus, as bênçãos você não vai ter, não. E os seus filhos mesmo, se vocês tiverem uns filhos que estão nesses mesmo que eu passei, que eu tenho certeza que quase toda a família tem um filho assim, um filho pródigo, vamos dizer, né? Que ajude ele, converse mais com ele e seja mais obediente na palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente reclama do Senhor, fala ao Senhor, meu filho está daquele jeito, mas às vezes você está obedecendo a palavra de Deus? Você está concluindo tudo que Deus pede para você fazer? Às vezes você quer a bênção, mas não quer obedecer ao Senhor. Então eu digo para vocês isso aí, porque todo mundo tem que pegar e acreditar, obedecer, porque só você sendo obediente à palavra do Senhor, você vai sobreviver a todas as coisas e vai tirar o teu filho desses problemas. Glória a Deus, aleluia, amém. Você falando sobre a questão de obedecer, às vezes as pessoas têm a palavra de Deus como opressão. Eu acho que a Bíblia ela é muito pesada. Queridos, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, elas simplesmente servem para que a gente não venha sofrer as consequências. O que o João está relatando aqui para a gente, ele quase padeceu antecipadamente pelo fato de não obedecer, por simplesmente querer viver a sua vida, né? O texto que ele leu em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, no 20 vai dizer: agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida, e se Cristo vive em mim, a vida que eu vivo é para a glória do Senhor, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que a palavra de Deus é para nos prevenir, é uma prevenção. É como se eu precisasse ir, João, no médico e fosse simplesmente fazer uma prevenção ali, alguns exames de rotina, para que não viesse a ocorrer nada de ruim na minha vida. Se descobrisse que tinha algum problema, o médico já antecipava o tratamento e era curado. A Bíblia, ela serve para isso. Muitas pessoas entendem que precisa buscar Deus no final da vida, né? Quando está tudo ruim. Então, queridos, o que o João está aqui tentando transmitir para nós, a mensagem que ele quer passar é que você que está iniciando hoje, você que às vezes está no meio do caminho, ou até mesmo você que já está no fim, queridos, não deixe para as coisas piorar. Busque o Senhor enquanto é tempo. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Deus enquanto a gente pode achar. Então, Deus, ele resplandeceu a glória dele sobre a vida do João.
Hoje o João está aqui, um homem abençoado, né? É um obreiro na casa do Senhor. Glória E Deus a está Deus. o honrando. Acredito que vai passando o tempo, Deus ele vai transformando, Deus vai construindo o templo no João, né? Às vezes tem alguns probleminhas, tem, todos nós temos, né? É normal, é natural, queridos. Nós somos tratados dia após dia pelo Senhor, até se tornarmos a casa perfeita para que o Espírito Santo habite em nós. É verdade. Glória a Deus. Essa pessoa, se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor, e pela dor é pior. Eu acho que esse jovem não adianta ser igual o Lázaro, né? Lázaro, né? Que perdeu tudo, né? Não é ele que perdeu tudo? Jó, desculpa. Jó, ele perdeu tudo, mas Deus não deixou que tirasse a vida dele. Às vezes um de nós é Jó, nós estamos passando pelos mesmos, a nossa sorte que não é quase igual a ele, que perdeu todos os filhos, perdeu tudo o que ele tinha de dinheiro, de tudo, a sua saúde, só que Deus não deixou tirar a vida dele. Então você tem que pensar muito bem para não acontecer isso, não chegar a esse ponto, você jovem que está nos assistindo hoje aqui. Ô João, só para a gente reformular aqui, qual que eram os entorpecentes que você usava, só para a gente... Cara, sabe por que eu quero fazer essa pergunta para você? Porque tem uma galera aí que acompanha a gente e está, né, envolvido com drogas meio profunda. Ele acha que não existe probabilidade dele sair daquilo. E eu queria que você expusesse aqui, né, para a gente qual tipo dos entorpecentes que você usava, tanto, né, a bebida alcoólica quanto também, né, a química ou, né, a natural. Então, eu na verdade, eu só não cheguei a usar esse crack, que daí não é da minha época ainda, assim, era, mas a gente não gostava muito, mas eu comecei a fumando maconha. Na verdade é cigarro, começa pelo cigarro, gente, sempre pelo cigarro, depois vem a bebida. Aí a bebida te traz naquele tom de você fala, eu quero mais. Aí eu comecei a fumar maconha. Eles me chamavam até o Barão da Maconha no conjunto aqui. Meu Jesus. Era o Barão da Maconha, porque eu sempre tinha bastante. Então eles achavam assim, não, era o cara, eu não era o cara. Aí depois, como eu entrei, eu não gostava de bebida. Eu não bebia pinga, essas coisas, pela glória de Deus, porque eu passo naquela praça, eu vejo aquelas pessoas ali, que elas estão num profundo poço, mas Deus tira, viu? Deus tira, a gente pode se internar, fazer o que for. Se não tiver Jesus e não tiver vontade, não sai de nada, de nada. Então eu passo ali, eu vejo aquelas pessoas aprofundadas, tanto na bebida, tem uns que viram mendigo. Então eu comecei na bebida. Aí eu vou dizer, eu já cheirei cocaína. Só que eu não gostava, porque me dava uma depressão tão grande, e eu não gostava disso, né? Comi cogumelo, nós ia pro sítio comer cogumelo, vai pra você ver? Pegava aqueles cogumelos, que a bosta caga em cima e nasce aqueles cogumelos, a gente caçava no dia de chuva, a gente reunia umas 4, 5. Meu Deus do céu. Pra você ver como que é a vida de uma pessoa, você tem que ver isso, gente. Escravo de Satanás, né? Passava nos bares, naquela época tinha muita paçoquinha, né? Nos bares, nós comprava aqueles doces e saía pros pastos. Quando chovia mesmo, nós se reunia já outras pessoas, que eu não vou citar o nome, né? Que não, cada um. Aí eu peguei, nós ia pro mato lá e chegava já, só esse cogumelo só dava nas bostas da vaca. Olha pra você ver como a gente é escravo do diabo, na própria bosta do animal a gente tinha. E comia aquilo e ficava alucinado. Ficava super alucinado, você via coisas, você via tudo que você quisesse ver, você via. Teve uma vez que a gente pegava, nós cheiramos cola, cara. Você acredita? Cheiramos cola, gente. Não era para uma coisa que, olha para você ver, eu não tenho vergonha de dizer não, porque hoje eu tô um cara limpo, eu tô pela glória de Deus. Amém. A gente saía assim nesses riozinhos aqui embaixo, que cheirava cola. Aí a gente via moto dentro do rio, pegava sabe aquelas raízes assim, a gente ia puxando, na nossa visão nós tava puxando uma moto. Quem estava me assistindo e estava comigo lembra disso. Hoje, alucinado. Hoje é motivo de riso, mas naquela época era a escravidão terna que a gente estava. E outros tipos de vício que eu tive, o crack, pela glória de Deus, eu não cheguei, porque esse é um vício também horrível, né? E eu acho que foi só esses vícios mesmo que eu tive, que apesar que esses já são demais, né? Foi vícios muito, muito profundos. E não foi pouco tempo não, viu? Então, galera, você que está nos acompanhando aí, às vezes está dizendo, para mim não tem mais jeito, eu não consigo sair. Tem jeito sim. Né? Eu já fui internado 4, 5, 6, 10 vezes. É o que o João falou aqui, se você não fizer um propósito com Deus,
Você tem que querer primeiramente. Fica difícil, né, João? Fica difícil. Não tem que tomar uma decisão mesmo, né? Se você não sentir no seu coração, se você não chorar diante dos pés do Senhor, não precisa chorar dentro de um templo não, da sua casa mesmo. Pede para Ele dia e noite, Ele liberta. Amém. Ele liberta, Ele libertou libertou um monte de pessoas. Eu apelo pela glória de Deus, para você fazer como Deus é tão poderoso, que muitos se internam, só que Ele volta, no primeiro momento que Ele puder, Ele volta nisso, porque o diabo ele é tão astuto que ele traz primeiramente aquela pessoa que usa aquilo perto de você. Influência, né? Só o cheiro já te traz as suas lombrigas novamente, e te traz, você volta em dobro, você volta pior do que estava. O maior problema das pessoas quando vem para Jesus, isso é um puxão de orelha para nós cristãos. O maior problema nosso é que quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente acha que está forte. A gente acha que pode entrar em qualquer roda, cara. E aí às vezes você entra numa roda que te influencia para o mal. E aí que está o problema, né? E acontece. Quando você começa, na verdade, a frequentar rodinhas e deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Queridos, porque vir para a igreja, orar, ler Bíblia, se consagrar ao Senhor, não é uma obrigação, é uma necessidade para nós. Se nós não fizermos isso, nós estamos correndo perigo de morte, né? Então é uma necessidade. Você não tem que tirar isso como se fosse para a sua vida uma obrigação. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que me consagrar por meio do jejum. Queridos, você não tem nada, é uma necessidade da sua alma, é uma necessidade do teu espírito. E quando eu entendo isso, João, as coisas se tornam mais fáceis, a gente começa a ter uma lucidez nos caminhos do Senhor, e é isso que a gente precisa ter. A gente vive num mundo assombrado, num mundo de trevas, um mundo de escuridão. Se a gente não tiver a luz do Espírito em nossas vidas, nós vamos cada vez mais profundo. Tem pessoas que vai num lugar tão profundo que para ver uma luz não existe nem túnel, né? Não existe nem túnel. Não tem mais. Então é necessário, queridos, você que está nos acompanhando, que às vezes está aí, né, dando uma procrastinada, dizendo que não tem nada a ver, não, a maconhinha só não tem nada a ver, o presidente tem que liberar a maconha para nós mesmo, né? Nós temos que, vou beber só um pouquinho para ficar um pouquinho, né, no grau, livre. É só para dar uma esquentada, né? Aquele vinhozinho só para dar aquela esquentadinha, queridos. Assim que começa. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala que um pouquinho só de fermento ele leveda toda a massa. Você que faz pão aí, ou você que já viu sua mãe fazendo pão, não usa a mesma quantidade no trigo de fermento, não. É só um pouquinho de fermento. Então é só um pouquinho de pecado. Sabe aquele nada a ver que a gente fala? Não, nada a ver não. É esse pouquinho que vai fazer com que você se desvie dos caminhos do Senhor. E infelizmente acontece o que o João falou aqui. Você sai do mundão e depois você volta e volta com mais força, né? Volta pior. E para você sair, queridos, aí é o problema. Só Deus. Então vigia, vamos vigiar, galera. E todos vocês que estão aí em casa assistindo a nós aqui, você venha na igreja do jeito que você tiver. Eu já cansei de vir na igreja bêbado, ou já saí da igreja e fui beber. Então venha do jeito que você estiver, não importa do jeito que você estiver. Jesus não importa com que se você estiver bêbado ou não. Venha para um templo, venha descobrir primeiro, antes de você se internar, para não ser tarde demais, porque o buraco ele só vai se afundando. Ele não vai se levantando, ele vai se afundando. Aí vai chegar num ponto que você vai descobrir que você não consegue sair mais de lá, não vai enxergar a luz como o Fábio falou. Então venha, vocês que estão assistindo, você que já está passando por isso que eu passei na minha vida, venha para a casa do Senhor, venha descobrir, venha do jeito que você tiver. Não precisa falar só, eu vou esperar para me melhorar. Você nunca vai vir na casa do Senhor. Eu chorava. Tinha vez que eu estava chorando, eu estava bêbado, Fábio, aqui dentro da igreja, dessa, de outras. Eu estava bêbado, eu estava até chorando. Mas Deus sabia do meu propósito. Ô João, só uma pergunta para você. Quando você veio bêbado aqui na igreja, alguém te expulsou daqui ou não? Não, ao contrário. Aí que me acolheram melhor ainda. Aí eu fui sentindo o amor desses que estão aqui dentro. Esses que estão aí fora não é amigo de ninguém não. Esses que estão aqui fora aí, eles é usado pelo inimigo para te dar assim. Porque pode notar que todas as pessoas que começam no vício, não é a coisa engraçada que todos eles ganham as coisas de graça? Por que ganham de graça e depois começam a ter que pagar? É bem assim.
Satanás é astuto, né? A Bíblia demais. fala que ele dá, na verdade, uma bandeja, né, pra gente de manjares. Então é esse manjares que muitas vezes, né, enrosca a gente, faz com que a gente depois não saia mais, né? Mas queridos, é o que o João falou aqui. Venha do jeito que você está, entendeu? Isso é fé. Isso é fé, queridos. É fé. Você vê o sobrenatural. É você ver você restaurado, você com a sua família restaurada, é você com o seu emprego restaurado, você comprando o seu carrinho, sua motoquinha, né? Você tendo uma vida social digna, você sendo digno, você andando de cabeça levantada nessa sociedade, né? Você deitando a sua cabeça no travesseiro e dormindo. É só em Jesus Cristo que você vai alcançar isso. Pelas suas forças, por tudo que você fez, você viu aonde que você foi parar. Então é hora de parar e falar assim: opa, com as minhas forças eu cheguei até aqui, e não é legal esse lugar que eu estou não. Então vou começar a confiar em Jesus agora. João, para a gente finalizar, meu querido, eu queria te dar alguns minutinhos só para você fazer um apelo para aqueles que nos assistiram até aqui agora, e para você fazer os agradecimentos finais, amém? Amém. Então, como eu já disse já, assim, o único lugar para você, não adianta você se internar, que gasta dinheiro à toa. Se não for por Jesus, ninguém consegue se libertar de nada. Se não tiver aquela convicção, o amor, porque todas as pessoas que estão nessa vida, ela quer sair, só que ela não tem forças. Então, às vezes, a maioria pede até para se internar, só que vai voltar do mesmo jeito. Se não, no meu caso, que sirva de testemunho para você que está me assistindo. O único lugar que eu consegui, sem precisar de lugar nenhum, porque tinha época de eu achar que eu tinha que me internar mesmo, mas aonde eu me internei foi aqui dentro, ó. E aqui eu tive libertação do meu corpo, do meu espírito, sem remédio, sem nada. Porque quem me conhece sabe. Então eu vou para finalizar aqui, eu tenho um versículo aqui que eu... Mais um versículo. Que se encontra aqui, ó, isso é para você também, jovem. Em Efésios 6, do 1 ao 3, tá assim na palavra do Senhor: Filho, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo, e é justo mesmo. Honra o teu pai e tua mãe, para que o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e seja de longa a vida sobre a terra. Então fica essa palavra para você, jovem, para você pegar e honrar teu pai e a tua mãe, honrar as orações dele e ser fiel a ele. E eu digo para os pais também, que é no versículo 4: Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Que os pais sejam obedientes e orem pelos seus filhos e ensina ele no caminho do Senhor, porque não vai ser, sem ser no caminho do Senhor, ninguém vai conseguir sair desse vício não. Eu falo por experiência própria. Eu estou aqui pela glória do Senhor, não foi por medicamento, não foi por internação nenhuma, foi pela palavra do Senhor. Isso aqui, ó, que me libertou. Glória a Deus. Isso aqui, ó. Amém? Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer você, tá? Que Deus continue te abençoando, te alicerçando nos... E o texto que o João leu aqui sobre honrar o pai e a mãe, nós vemos muitos jovens morrendo hoje, jovens, às vezes adolescentes, crianças, morrendo por não cumprir esse mandamento da parte do Senhor. É verdade. Honrar pai e mãe para que os seus dias sejam aumentados na terra. Então, queridos, se atente a isso, se atente à palavra do Senhor. Deus, Ele quer trazer vida para você e vida com abundância, amém? João, muito obrigado.